Vamos atualizar para vocês a informação que a Polícia Civil está investigando, não é? O caso do homem de 50 anos encontrado morto dentro de um apartamento onde morava no centro de Campinas. É para lá, inclusive, que nós vamos com a Alana Freitas, que vai contar os detalhes para a gente desse caso. Bom dia para você, Alana. Bom dia, Felipe. Bom dia também para quem está em casa acompanhando o Tá no Ar Campinas. Antes eu queria localizar as pessoas onde aconteceu esse crime, onde é o local onde esse homem morava. A gente está numa região bem centralizada aqui de Campinas, fica no cruzamento da Doutor Quirino com a 14 de dezembro. E foi nesse prédio aqui atrás, que a gente está aqui atrás, na frente dele, que aconteceu isso, que esse homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado. Felipe, não se sabe muito sobre esse caso, ele foi encontrado ontem à tarde, a polícia investiga o que pode ter acontecido com ele. E o que a gente tem até agora, o delegado responsável pelo caso, Rui Pergolo, que é responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, informou que o homem não tem família em Campinas. Já conseguiu levantar que ele morava sozinho aqui em um apartamento que fica nesse prédio e, segundo vizinhos aqui, a gente conversou informalmente com essas pessoas que moram, trabalham aqui perto. Ele morava aqui já há bastante tempo, esse senhor. Ele tem alguns comércios aqui, locais que vendem verduras, padarias. Ele frequentava esses espaços, conversava com todo mundo. Era uma pessoa conhecida aqui do bairro, viu? O pessoal falou que era até uma figurinha carimbada, uma pessoa que realmente ia nesses locais, batia papo. E aí acabou acontecendo isso. Ele já estava sumido há alguns dias, inclusive alguns amigos tentaram contato com ele por telefone, não conseguiram, Segundo informações da polícia, então um dos amigos veio até o apartamento e acabou achando o corpo e foi ele que acionou a polícia. Ainda segundo informações do delegado que está investigando esse caso, o apartamento do senhor estava totalmente revirado. Existe a suspeita aí, de um latrocínio que está sendo investigado, enfim, tudo ainda é muito recente. Ele foi encontrado ontem, ainda essa investigação ainda está andando. A polícia tem imagens de segurança que mostram homens dentro do prédio que podem ser suspeitos aí de algum envolvimento. Tudo, é claro, está sendo investigado pela polícia. Inclusive o delegado também quer saber se houve retiradas, movimentações bancárias, entre outras coisas, e na conta desse senhor. Tudo isso ainda está sendo investigado, pessoas vão ser ouvidas. A gente conseguiu observar aqui no prédio que ele é monitorado, Tem uma placa de monitoramento 24 horas, também tem uma portaria que funciona 24 horas. A gente conversou com o porteiro que informou que a portaria ela funciona o tempo todo. Tudo isso deve ajudar a polícia a identificar quem são essas pessoas, essas pessoas que podem ter cometido esse crime, Esse senhor ele foi encontrado, não tinha marcas de violência no sentido de marcas de armas brancas ou tiro, Foi encontrado amarrado e amordaçado. E o corpo também já estava em estado de decomposição. Então já tinha um tempo ali que ele estava naquela situação, Talvez alguns dias. Tudo isso a investigação vai mostrar, Felipe. Alana Freitas falando ao vivo do cruzamento da rua Doutor Quirino com a 14 de dezembro, região central da cidade de Campinas, onde aconteceu esse crime, não é? Exatamente no prédio que está atrás da Alana Freitas, em um dos apartamentos desse prédio. Tudo aconteceu no sábado. E o homem de 50 anos acabou desaparecendo, não é? Desde sábado, e aí os vizinhos perceberam, os amigos perceberam que alguma coisa estava errada e chamaram a polícia, e quando chamaram a polícia, a PM encontrou o corpo dentro do apartamento. A Alana Freitas vai voltar com novas informações a qualquer momento, e a gente está revendo mais uma vez as imagens do circuito de monitoramento, tá? O circuito foi divulgado pela Polícia Civil, pelo delegado Rui Pergolo, para justamente poder ajudar na identificação desses dois. Uma das hipóteses que a polícia está levantando, e isso conversando com equipes da investigação, enfim, com o pessoal que foi atender a ocorrência ontem também, eles disseram o seguinte: que existe uma grande possibilidade desse homem de 50 anos ter convidado esses dois para estar no apartamento dele, tá? E aí é por isso que dá para perceber, pelo menos a teoria faz sentido, porque dá para notar que no circuito aí eles estão conversando numa boa, aparentemente, não há ali nenhum clima de tensão aparente. Ele não, pelo menos o homem não aparentava estar sendo ameaçado. E depois, praticamente meia hora depois, 35 minutos depois, vem
um dos criminosos saindo usando a tag que os moradores desse prédio têm. O prédio, ele tem a portaria vigilante 24 horas, não é? Não é físico o porteiro lá, mas é uma empresa que faz esse serviço e tem gente 24 horas acompanhando a movimentação. E os moradores receberam uma espécie de crachá, vamos simplificar assim. Uma espécie de crachá que eles passam ali no leitor para poder abrir a porta, para poder identificar que é eles. Se você reparar, vamos poder voltar a imagem aí, por favor, o Vitor Loturco, para a gente poder ver o momento em que ele tá abrindo o portão, dá para perceber. A vítima, no caso, é o de camisa azul com bermuda, tá? Dá pra perceber numa das imagens que ele passa o cartão pra poder entrar no apartamento, tá? Aí o portão fechando, às 9h53. Aí, ó, exatamente aí. Ele passa a tagzinha dele, é um negocinho assim, parece um cartãozinho mesmo. Entra e vai. E depois que os bandidos fazem o que fizeram, mataram ele. Os detalhes de como ele foi morto ainda não são conhecidos ainda não foram identificados totalmente, não é? A perícia da Polícia Civil fez esse trabalho ontem para tentar identificar isso. O laudo deve sair em aproximadamente 30 dias. Eles pegam essa tag para poder ir embora, ou seja, já estavam de olho desde a entrada como é que funcionava o esquema. Vai saber também se esses criminosos não estavam tá. Vai saber se esses criminosos não estavam, por exemplo, já observando essa rotina dele, querendo fazer uma aproximação com esse homem. Vai saber se não é isso. Olha, aqui eu tenho o pessoal me entregou aqui, tem uma tag muito parecida mesmo, com a usada no apartamento. Quer tentar na 2 ou vamos na 1 mesmo? Pra gente mostrar mais de perto como é que funciona, olha só. É uma tagzinha, uma espécie de chaveirinho, não é? Que mostra aí justamente que tem um sistema de chip, como se fosse um chip, né? Um chip mesmo de celular e afins. Vai lá, passa na catraca, né? Passa lá no leitor e ele lê. Desse tamanhico, geralmente é desse tamanhico mesmo o chip, né? Ele passa na porta e entra. E depois os criminosos, eles se aproveitam disso, eles perceberam, né? Estavam atentos ao que estava acontecendo e acabam usando isso para poder sair. Por que a polícia está investigando as duas hipóteses de homicídio ou de latrocínio? Por quê? No caso do homicídio, como houve essa permissão de entrada do morador, a hipótese de roubo seguido de morte, ela se desfaz porque o homem não foi ameaçado até chegar ao apartamento. Essa é a tese, tá? Essa é a informação básica, tá? A gente está falando aqui informações que a polícia ainda está investigando. A hipótese de latrocínio só seria considerada de uma forma mais efetiva se houver alguma testemunha ou se houver alguma outra informação que diga que esse homem de 50 anos teria sido ameaçado na rua, levado ao apartamento e tivesse que fingir que estava tudo bem para as câmeras poderem supostamente ver uma ação normal. Chegando lá, os criminosos teriam roubado as coisas e eventualmente ele teria reagido. São duas hipóteses que a polícia está investigando e essas teses também estão sendo apuradas. A imagem mostra, e a gente já está vendo ela aqui no Tá No Ar Campinas, que aparentemente não havia ameaça. Aparentemente foi numa boa entre supostos amigos, mas a polícia segue investigando esse caso. O homem não tem familiares aqui na cidade de Campinas, não tem. E a polícia está tentando localizar algum desses parentes, sabe-se aonde? Aqui no país, para poder tentar ajudar a desvendar esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça bastante complicado, que terminou, infelizmente, com a morte dele. O delegado responsável pelo caso falou que não tem mais detalhes porque a investigação ainda continua, mas a gente tem aquelas informações que são as não oficiais. A gente, a equipe está aqui no local, a gente conversou com pessoas que conheciam
esse senhor, né, vítima aí desse crime, pessoas que trabalham, que convivem aqui, conheciam bem ele. E o que eles falaram para a gente? Falaram que esse senhor ele era uma pessoa muito aberta, né? Conversava com todo mundo, fazia muitas amizades. E ele tinha o hábito de, infelizmente, fazer amizade, não conhecer direito as pessoas e já convidar para a casa dele. Inclusive, ele já tinha sido alertado por conhecidos sobre o risco de fazer esse tipo de coisa, Felipe, do perigo que ele poderia correr, levando pessoas que ele não conhecia direito para casa. Então, algumas pessoas aqui conhecidas dele acreditam que ele tenha sido vítima realmente dessa atitude dele, de realmente trazer pessoas para a convivência dele que não eram pessoas muito bem conhecidas, ninguém sabia direito de onde vinha, quais eram os interesses. Então, ele acha que alguns conhecidos dele, acho que ele pode ter sido vítima, sim, de uma dessas pessoas que ele pode ter conhecido no dia a dia, ou em um bar, ou na rua, e acabou levando para casa. Tá aí então, Alana Freitas, e isso é uma das coisas que a polícia está levantando, não é? Para justamente poder diferenciar o homicídio do latrocínio. Segundo a teoria, não é, da investigação da polícia, o latrocínio, na verdade, teria acontecido se a vítima não tivesse conhecido essas pessoas e tivesse sido abordado na rua, eventualmente alguma coisa assim. A hipótese do homicídio é pelo contrário, conhecia as pessoas e foi voluntariamente levá-las até a casa dele. Então essas são as duas principais diferenciações nesse momento do crime. É por isso que existe essa dúvida sobre esse caso, se é homicídio ou se é o roubo seguido de morte. Alana Freitas fazendo a atualização desse caso, trazendo a atualização desse caso. Obrigado, viu, Alana, pelas informações. Obrigado também ao Rodrigo Pereira e a gente continua acompanhando, claro, qualquer novidade. Você sabe, a informação ao vivo tem prioridade aqui no Tá No Ar Campinas.